Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62. É sempre muito bom contar com a sua audiência por aqui. Um alô especial para os atleticanos e também os tricolores. Atlético e Morrinhos se enfrentam neste sábado, definindo uma vaga, um dos dois irá para a semifinal do Campeonato Goiano de 2022. No caso aí será o segundo semifinalista, O primeiro será conhecido um pouco antes, no duelo entre Vila Nova e Goianésia. Os outros dois serão conhecidos amanhã, com os jogos Anápolis e Iporá, sai um semifinalista, Goiás e Crack Catalão, sai o outro semifinalista. Depois da vinheta eu vou trazer vários detalhes para vocês sobre este jogo Atlético e Morrinhos, valor dos ingressos, prováveis escalações, como deve ser o desenho tático deste duelo e também o retrospecto entre as duas equipes. É rapidinho. O Atlético ganhou o jogo de ida, gol de Brian Montenegro aos 52 minutos do segundo tempo. Isso dá ao Dragão a vantagem de jogar pelo empate neste confronto deste sábado. Então, se empatar, o Atlético estará na próxima fase. Ao Morrinhos, resta vencer por 2 gols de diferença e se classificar no tempo normal, 2 ou mais gols, ou então ganhar por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Lembrando que qualquer vitória do Morrinhos por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, não tem aquela situação do gol qualificado. Então 1-0, 2-1, 3-2 e assim por diante são resultados que levam a decisão para os pênaltis. Vamos conferir aqui o serviço do jogo. Atlético e Morrinhos, Campeonato Goiano, quartas de final, jogo de volta, tá? A gente está aí jogo de ida, mas na verdade é o jogo de volta. O duelo acontece neste sábado, 12 de março, às 18 horas e 30 minutos. O horário do jogo mudou, saiu de 16h30 para 18h30 no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Os ingressos custam R$20 a inteira, R$10 a meia. O torcedor que tiver um bilhete da Time Mania com o Atlético como time do coração, registrado nessa semana, ou seja, do dia do meio de semana para cá, do dia 10 em diante, ele poderá comprar o bilhete de meia entrada, Então não é apenas a carteirinha de estudante que dá a meia entrada. Vamos aí ver o retrospecto das duas equipes, Atlético e Morrinhos. São 7 jogos, aconteceu um empate. O Atlético ganhou os outros 6 confrontos. São 17 gols rubro-negros e 3 gols tricolores. Ou seja, o Morrinhos, se quiser se classificar hoje, terá que fazer algo que nunca fez, que é ganhar do Atlético. O Atlético, um total domínio aí neste retrospecto. Os dados são do futeboldegoias.com.br. E em campo, o que a gente pode esperar? Quais devem ser as escalações de Atlético e Morrinhos? Vamos começar com o mandante, o Dragão. O técnico Humberto Loser posicionou a sua equipe. Eu até vi uma informação da repórter da Sagres Online, Sagres 730, a Natália Freitas, em que ela cita que o Wellington Rato treinou centralizado com o Bárcia por um dos lados, o lado direito. Então eu até montei o Atlético nessa formação e vou falar sobre ela daqui a pouco, o que essa formação pode dar ao Atlético. O Atlético em campo com Luan Poli, Dudu, Wanderson, Ramon e Arthur Henrique, Baralhas e Marlon Freitas, Bárcia, Jorginho, Léo Pereira e lá na frente o Wellington Rato. Apenas realmente nessa mudança aí provável de posicionamento do Wellington Rato e do Bárcia, mas o time é o mesmo que começou o jogo lá em Morrinhos. Agora vamos conferir a equipe do Morrinhos. Eu montei o Morrinhos aqui inicialmente num 3-5-2, que foi a formação utilizada no jogo de ida, mas eu vou citar de uma possibilidade do Morrinhos mudar este esquema. Marcos Daniel, goleiro, os 3 zagueiros Gabriel, Aleph e Alex Trindade, os volantes o Roger e o Hugo, os laterais Paulinho pela esquerda, Dedé pela direita, o Chocolate ao meia, lá na frente 2 atacantes, o Roniel e o Obina.
mas o Matheus Rosa pode aparecer nessa equipe. Matheus Rosa, que é um meia que também atua pelo lado. Então o Matheus Rosa jogando, aí a tendência de uma equipe no 4-2-3-1 seria o Marcos Daniel o goleiro, os dois zagueiros, o Aleph e o Alex Trindade, com o Dedé pela direita, o Paulinho pela esquerda, os volantes a mesma coisa, Roger e Hugo, Chocolate, e lá na frente o trio, né, com o Matheus Rosa, o Obina e o Roniel, tá bem? Então vamos ver como é que o Morrinhos virá para esse jogo contra a equipe do Atlético. O Atlético, mesmo sem convencer, mesmo sendo muito questionado, após o jogo contra o Morrinhos, o presidente Adson Batista mais uma vez cobrou a equipe, criticou o rendimento do Atlético, até citou, né, que os resultados não podem enganar, né, ou seja, o Atlético está conseguindo pontuar, tanto é que se classificou e tem a sua classificação muito encaminhada para a semifinal, mas o nível de rendimento vem deixando a desejar, isso é um fato. Eu até citei, né, por mais de uma vez aqui nos vídeos no Futebol 62, também lá na Rádio Bandeirantes, que o Atlético fez 3 bons jogos nesse início de Goiânia, os 2 contra a Aparecidense e o jogo contra a União de Rondonópolis. A questão é que o Atlético já tem 11 jogos na temporada, né? Então de 11, 3 apenas num bom nível, e isso é ruim. O Atlético precisa melhorar, precisa avançar na qualidade do seu jogo, especialmente para conseguir decidir com força esse campeonato goiano, para conseguir chegar forte na Copa do Brasil. Essa evolução ela é necessária e o Humberto Loser tem certeza que será cobrado por ela. Bem, eu vou voltar aqui à escalação do Atlético para a gente falar taticamente desse time, né? Como é que funcionaria esse ataque com o Barça pelo lado e o Elton Rato centralizado? O Barça pelo lado não é uma novidade, ele é um jogador de lado, né? Especialmente de jogar ali pelo lado direito, normal isso. E o Elton Rato não tem aquela característica de centroavante, dificuldades para jogar de costa, mesmo que o meia tenha uma certa qualidade para jogar de costas, mas são funções diferentes, né? O meia recebe de costa e busca normalmente um passe de aproximação, seja para um lateral, um ponteiro, um volante que vem chegando. Já quando o centroavante joga de costas, o objetivo dele já é mais de fazer um pivô, segurar a bola, esperar os companheiros chegarem, já é uma outra função. Então vamos dizer, nessa função de costas para o gol, a tendência é que o Elton Rato tenha dificuldade. Já na posição de definição, né, que aí já, no caso, jogando de frente para o gol, recebendo as jogadas pelos lados, os cruzamentos, aí eu penso que o Elton Rato não terá tantas dificuldades, até porque ele é um bom finalizador, né, um jogador que tem boa capacidade de definição, então jogando mais à frente, pode ser que ele ajude o Atlético. O que eu vejo Humberto Loser tentando fazer é achar uma solução para essa posição. Até agora o De La Torre é uma decepção, inclusive me parece que deve deixar o clube. O Brian Montenegro é um jogador limitado tecnicamente, fez o gol contra o Morrinhos, mas isso não elimina essa condição. Então o Loser vem buscando uma opção. Tentou o Barça no jogo contra o Morrinhos centralizado, ele não rendeu. Aliás, o Barça não tem rendido nem centralizado, nem jogando pelos lados. E hoje é a tendência aí que o Humberto tente o Elton Rato, né, nessa sequência de experiências com a camisa 9 rubro-negra. Já taticamente, a gente deve ter um Atlético, mesmo com a vantagem de empate, buscando o gol, buscando a vitória, até porque existe uma discrepância, né, na qualidade técnica entre os dois times. O Atlético tem muito mais time que a equipe do Morrinhos, então mesmo atravessando um momento difícil, o Atlético tende a jogar para cima da equipe do Morrinhos. Já o Morrinhos vai ser aquele franco atirador, né? O Atlético é franco favorito para vencer o jogo, para se classificar, mas o Morrinhos vai tentar a sorte, provavelmente marcando lá atrás, como foi no jogo de ida, né? Marcação baixa, em algum momento tentando sair, mas sair sem se expor, sem dar espaço para o Atlético fazer velocidade, especialmente nas costas dos dois laterais. Então o Morrinhos vai para um jogo mais seguro. Se der, né, quem sabe para sair do gol no início, o Morrinhos já tira o Atlético dessa zona de conforto. Se não der, aí a tendência é que numa reta final de jogo, especialmente se ainda tiver empate, o Morrinhos
tente buscar a sorte, né? Se arrisque um pouco mais, abra espaço, mas tente buscar aí a sua classificação, ou pelo menos levar a decisão para os pênaltis, né? O que encaminharia, de certa forma, uma possibilidade do Morrinhos sair classificado. Para o Atlético, esse jogo também tem uma questão matemática. O Atlético, lógico, quando entrar em campo já saberá o resultado do Vila, ou então logo no início do jogo já saberá o resultado do Vila. O Atlético ainda sonha com a segunda colocação, né? O que é que extraria de benefício para o Atlético fazer o segundo jogo da semifinal em casa, né? Se classificando, ficando na segunda colocação, faria o segundo jogo da semifinal em casa. Para isso acontecer, o Atlético precisa ganhar do Morrinhos, e o Vila Nova e o Anápolis não podem vencer os seus jogos. O Vila Nova enfrenta o Goianésia e o Anápolis enfrenta a equipe do Iporá. E isso daria ao Atlético a segunda colocação. O Atlético também não ficando em segundo, terceiro ou quarto, mas se classificando, aí vai definir muito quem é que o Atlético vai enfrentar, né? Se for terceiro, enfrenta o segundo, que pode ser o Vila ou pode ser o Anápolis. Se ficar em quarto, enfrenta o Goiás, né? Aí já é definido, porque o Goiás, classificando, ele será o primeiro colocado desta fase. Eu vi alguns falando até no Atlético fugir do Goiás neste momento. Eu acho que não faz diferença, sabe? Você enfrentar o Goiás numa semifinal ou enfrentar o Goiás numa final do Campeonato Goiano é algo absolutamente natural e necessário para quem quer ser campeão. Dificilmente uma equipe chega à final de Campeonato Goiano ou conquista um Campeonato Goiano sem passar pelo Goiás. Isso é muito raro. Em 2021 aconteceu, né? Você teve uma final aí entre Atlético, Vila Nova e Grêmio, nenhum deles passou pelo Goiás, mas o natural, quando os títulos não ficam com o Goiás, é que quem conquiste o título tenha que passar pelo Goiás. Então o Atlético, para ser campeão, né, eu penso que necessariamente ele vai ter que passar pelo Goiás, ou na semifinal, ou na final da competição. E o Atlético está precisando de duelos desse tipo, né? Quem sabe até um confronto contra o Goiás dê à equipe rubro-negra, no caso de uma classificação ou de um título, um revés, né, neste momento que a equipe passa na temporada. Tranquilo, gente? Obrigado aí pela audiência. Fique à vontade para fazer os seus comentários, concordando, discordando, trazendo uma ponderação nova. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido que se inscreva, e assim a gente vai fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Grande abraço e até o próximo vídeo.